Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 16. Vamos ler a partir do versículo 1. Parece que xoxou o microfone aqui também, não sei. Mas você arruma, né? Menino bom, tá para casar, tá animado. Ele vai, ele corre, ele volta, tá animadão. Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 1. Você pode seguir aqui no Data Show, mas de preferência que você também esteja sempre aí com sua Bíblia, com sua espada, preparado para a batalha sempre. E diz assim o texto: os fariseus e saduceus vieram pôr Jesus à prova, exigindo que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: vocês conhecem o ditado, céu vermelho ao entardecer, bom tempo amanhã. Céu vermelho e sombrio logo cedo, mau tempo o dia todo. Vocês sabem identificar as condições do tempo no céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos? Pedem um sinal, porque são uma geração perversa e adúltera. Mas o único sinal que lhes darei será o sinal do profeta Jonas. Então Jesus os deixou e se retirou. Mais tarde, depois de atravessar o mar, os discípulos descobriram que tinham se esquecido de levar pães. Jesus os advertiu: fiquem atentos. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Ao tomar conhecimento do que falavam, Jesus disse: como é pequena a sua fé. Por que vocês discutem entre si sobre a falta de pão? Ainda não entenderam? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e dos cestos de sobras que recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e dos cestos grandes de sobras que recolheram? Como não conseguem entender que não estou falando de pão? Repito, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Finalmente, entenderam que ele não se referia ao fermento do pão, mas o ensino dos fariseus e saduceus. Amém, amados? Feche teus olhos nesse momento. Pai, nós te adoramos e te agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Por esse momento, Pai, podemos estar diante da tua presença, te cultuando, te louvando nesse lugar. Te pedimos que nesse momento o Senhor venha falar conosco, que o Senhor esteja, Pai, visitando cada um de nós nesse lugar, cada um daqueles que estão, Pai, através da internet. Que a sua visita seja poderosa, que a sua palavra, meu Deus, possa ser ouvida no ouvido e no coração de cada um dos teus filhos, e que nós possamos guardar e praticá-la, Pai. Tem misericórdia das nossas vidas, ó Deus, e nos dá livramento de toda ave de rapina que vem para roubar a semente que será semeada, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos no teu poder, nós cremos, Pai, que o Senhor é um Deus de milagre, e que muito mais do que pedimos ou pensamos, certamente o Senhor assim fará nessa noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, é muito comum que inúmeras vezes nós nos concentramos tanto nas dificuldades, nas crises diárias, que rapidamente esquecemos os grandes livramentos operados por Deus em nossas vidas. Passamos às vezes por algumas tribulações que nos fazem esquecer do Deus que já fez tanto por nós, do Deus que já fez tantos milagres em nossas vidas, do Deus que tudo pode, aquele a quem servimos, que tem todo o poder. Passamos pela dificuldade muitas vezes de cabeça baixa, muitas vezes entristecidos, achando que não vai haver mais saída. Corremos o risco em nossas almas de nos esquecermos de quem é o nosso Deus, do que Ele já fez por nós. A nossa mente nos engana por diversas vezes e nos faz parecer que a angústia, que a pandemia, que as dificuldades, que todas as coisas que vêm nesse tempo de crise são coisas para nos destruir, porque nos esquecemos
do poder daquele que já fez tanto por nós. É interessante, amados, porque a Bíblia passa de Gênesis a Apocalipse dizendo: lembre-se, lembre-se, vocês precisam se lembrar. Deus já sabia dessa nossa condição, dessa nossa fraqueza, de esquecer as grandes coisas, mas geralmente a gente consegue lembrar das coisas ruins. Se eu começar a falar em coisas ruins aqui, começar a dar alguns exemplos, talvez algumas máscaras vão ficar molhadas aqui pelas lágrimas, porque você tem facilidade de lembrar de quem te tratou mal, de quem te xingou, de quem falou mal de você, de quem te desprezou, de quem te deu um carrinho por trás a hora que você ia fazer o gol, frente a frente com a trave. Você não esquece. Esse tipo de coisa, nós temos uma mente de elefante para lembrar. Eu estou lembrando dessa pessoa, foi aquele que falou tal coisa, foi aquele que fez tal coisa. Nós costumamos rotular e nos lembrar de uma forma cristalina em nossas mentes, dos momentos ruins, das coisas difíceis, mas nos esquecemos do milagre, nos esquecemos dos livramentos, nos esquecemos do que Deus já fez por nós, e do que Ele tem feito. E o pior é que somos muito parecidos com os discípulos. Eles não entenderam. Jesus precisou lembrar deles. Jesus teve aquele diálogo ali com os fariseus, deu um toque para os discípulos: vocês se cuidam com o fermento desses meninos. Na hora eles lembraram do pão. Não trouxemos pão, o mestre está falando do pão, rapaz, você está trazendo pão. Não, João ficou de comprar o pão. Não, Judas, você que está com o dinheiro, moço, você tinha que ter trazido o pão. Começaram a brigar os meninos. Está lá os meninos fechando o pau, porque esqueceram o pão. Aí Jesus chega: gente, vocês não lembram? Vocês não lembram daqueles 5 pães? O que eu fiz com aqueles 5 pães? Alguém passou fome? Vocês lembram dos outros 7 pães? Ninguém ficou com fome, gente. Eu estou falando isso não? Será que vocês não conseguem lembrar do que eu sou capaz de fazer? Será que você não consegue se lembrar daquele dia que estava todo mundo ouvindo a palavra ali, se alimentando da palavra, mas tiveram fome no buchinho? E vocês lembram se alguém saiu com fome dali? Começa a lembrar. E é um negócio interessante a gente pensar nesse momento. Eu fico imaginando os discípulos com aquele cesto, né? Rapaz, só tem 3 pão aqui. A fila aqui está para mais de 200. Eu vou dar para esses 3 primeiros e ver o que faz. Aí dá para o primeiro, dá para o segundo, dá para o terceiro. Rapaz, peraí que tem mais um aqui para o quarto. Não, peraí, tem mais um aqui para o quinto. Não, tem mais um aqui, tem mais um. E assim foi. E eles não conseguiam lembrar disso. Estavam preocupados que não tinha comprado pão. Está preocupado com o pão. A gente fica olhando para essa situação e pensando: eles andavam com o mestre, como é que eles não conseguiram lembrar que pão não era problema, gente? Aí o Senhor teve que chamar a atenção: rapaz, não é isso que eu estou falando. Aí o versículo 12 diz: finalmente eles entenderam. O problema é o fermento dos fariseus, é aquilo que eles estavam levando de ideias, de rituais, de coisas para fermentar no meio do povo. Ele não estava falando do pão, ele estava falando de outra coisa, mas a mente é tão bitoladinha que a gente está na dificuldade e a gente começa a culpar o outro. Era para Judas ter comprado, não, isso é coisa de Pedro, não, todo mundo sabe que João é o mais querido, ele é que devia lembrar desse trem. Já começou a contenda entre eles. Quando chega a dificuldade, o que a gente faz primeiro? A gente sai contendendo, a gente sai com briga, a gente sai com preocupação, a gente entra em desespero, ou a gente lembra do que Deus já fez na nossa vida? É disso que nós precisamos nos lembrar. Eu me lembro. E eu tenho certeza que quando eu comecei a falar aqui, você se lembrou também de muitas coisas. Deveria me lembrar demais, mas eu me lembro o primeiro dia que eu entrei aqui nesse templo, com a família arrebentada, pastor Paulo, perdendo a minha família, e aqui não tinha cerâmica, era piso queimado, eu lembro,
Essa parede era pintada de fora a fora, um céu azul, com nuvens brancas. Aqui em cima não tinha forro, eram uns tecidos penduradinhos, para ficar bonitinho, para não ver as telhas. Eu cheguei, olhei aquele trem e falei, será que isso dá certo? Que esquisito, né? Estava acostumado com outras coisas, cheguei e vi aquele negócio. O ventiladorzão torava, quase não ouvia. As caixas de som no chão, Jefinho esguelando aqui em cima, cantava alto. Eu lembro, e o meu coração angustiado. Eu via, mas não via nada disso, porque meu coração chorava. Aí veio João Paulo, quando eu vim aqui na frente, João Paulo saiu da mesa de som, ficava ali e me abraçou. Não esqueço, João Paulo. E o Senhor ali me tomou, mudou a minha história, Ele fez um milagre. Pode aplaudir o Senhor. Eu estou falando da minha experiência, mas você teve a sua. Eu estou falando do que Deus fez na minha vida. E depois disso, é claro que eu tive dificuldade, é claro que eu passei por luta. Mas eu me lembrava, mas eu não sou mais o mesmo. Eu não sou mais o mesmo. O Senhor fez um milagre, o Senhor me transformou. Eu acredito nisso. E as coisas começaram a mudar na minha história e na história da minha casa. Nós precisamos nos lembrar disso sempre. Nós precisamos nos lembrar do que o Senhor já fez, dos livramentos. Do carro rodando, saindo da pista, batendo de traseira e você saindo ileso. Daquela hora que você passa no trânsito e a moto passa, parece que ia te atropelar. E Deus te deu livramento. Deus te deu livramento. Quando você escorrega lá com a moto, cai e prancha, igual foi aí com o Igor esses dias, mas o varão está bem. Deus deu livramento. E aí, Igor, você está assistindo aí? Não pega medo de moto não, varão. Deus te deu livramento e te deu a moto, rapaz. Anda nesse trem, para. Fica com medo não. Só anda mais devagar, viu, macho? Mas é por aí. Nós temos que nos lembrar do que o Senhor já fez. A Bíblia inteira fica lembrando a gente. Lembra? Lembra, você precisa se lembrar do que o Senhor já fez na sua vida. Aleluia. Dentre esses tantos, ninguém teve que forçar mais o povo a ficar se lembrando do que Moisés e Josué. Moisés diz assim lá em Êxodo: disse Moisés ao povo: lembrai-vos desse mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Quando teu filho amanhã te perguntar o que é isso, responda-lhe: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Isto será como um sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Eu li Êxodo 13, 3, 14 e 16. E é interessante que a primeira coisa que os fariseus fizeram, quando ouviram Moisés dizendo isso, eles criaram uns papelinhos, onde ele escreve os mandamentos e pregava na testa. Até hoje, o povo judeu tem lá um trem pendurado. Amarrava no braço o mandamento, porque falou aqui, ó, isso será como sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte te tirou do Egito. Para não esquecer, vamos amarrar o papelinho na cabeça, vamos amarrar os papelinhos no braço, que é para a gente não esquecer. O Senhor, o que Moisés estava dizendo, é para você guardar na sua mente. É para você ter sempre à mão essa lembrança, porque a hora que você precisar lançar mão disso, você vai se lembrar que o Senhor já te deu livramento. Você vai se lembrar, a sua mente tem que voltar e lembrar: peraí, eu sirvo o Senhor dos Exércitos, que já me livrou de tantas outras piores. Essa vai ser fichinha, a pandemia vai ser nada na minha vida, porque o Senhor vai atravessar junto comigo essa. Ele já fez lá atrás, Ele faz de novo. O Senhor faz. Ele fazia, amados. Ele fez. E Ele faz e vai continuar fazendo. Mas a gente às vezes deixa se levar
pela circunstância, pela dorzinha de barriga, e já acha que vai vir o pior, porque nos esquecemos. Nós precisamos nos lembrar, precisamos estar sempre lembrando. Ó Josué, subiu pois o povo do Jordão no dia 10 do mês 1º, e alojaram-se em Gilgal, ao lado oriental de Jericó. E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão, levantou-se Josué em Gilgal, e falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco esse Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passeis. Como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, que fez secar perante nós, até que passássemos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais o vosso Deus todos os dias. Josué 4, 19 ao 24. Novamente Josué, gente, vocês precisam lembrar. Vamos colocar umas pedras aqui para vocês lembrar. Toda vez que vocês passarem aqui, vocês ensinam os meninos. Mas vocês precisam lembrar desse negócio. Vocês precisam lembrar que vocês passaram por mar, passaram por rio, a pé enxuto. E Josué tinha essa preocupação, porque o povo tinha mente culta, mas culta demais. 3 dias depois que cruzaram o Mar Vermelho, já estava desejando comer cebola, alho e voltar para o Egito. Esqueceram das 10 pragas. E é até perigoso falar em gafanhoto. É perigoso falar, né, nessas situações de pandemia. O povo já estava fazendo a contagem das pragas por aí. Gente, já veio a segunda. A terceira é o quê? Primogênita. Aí todo mundo parou a conta. Ninguém quis fazer mais conta. Mas o povo tinha esquecido das 10 pragas. Pegou geral, filho. Pegou todo mundo. Pegou tudo. Até filho de Faraó pegou também. Não teve conversa. É sapo para todo lado. Depois morreu o menino. Teve de tudo. Mas e o povo de Deus? O povo de Deus passou pelo caminho do livramento. Eles passaram ileso pelas 10 pragas, atravessaram o Mar Vermelho, estava lá do outro lado, esquentou um pouco. Que saudade do Egito. Nós precisamos nos lembrar, amados. Não podemos ter saudade do mundo, não. Não podemos ter saudade das coisas lá. Não podemos seguir o ritmo que todos fazem, vamos fazer também, porque é moda, porque está valendo. Não é assim que funciona. Nós precisamos nos lembrar do nosso Deus. Está todo mundo preocupado, mas nós estamos crendo no Senhor. Pode vir furacão, pode vir o que for, nós estamos firmes no Senhor. Porque nós precisamos nos lembrar. Nós precisamos estar sempre relembrando. Pensa aí, o milagre que o Senhor fez na sua vida. Muitos milagres. Está lá, um rapaz angustiado, esperando uma prenda linda. Aí Deus trouxe uma prenda linda, já está casado, tem que glorificar. Tem que lembrar do milagre. A varoa estava em desespero, meu Deus, está passando a idade. Aí Deus trouxe, não trouxe um príncipe, né? Mas trouxe lá um cavalo, mas é puro sangue. Tem que glorificar. Nós tem que lembrar dos milagres tudo. E se fez com o vizinho, vai fazer com você também, menino. Se fez com a vizinha, vai fazer com você também. É o mesmo Deus, mas tem que estar crendo no milagre. Às vezes você olha para o casal, meu Deus, isso é um milagre. Uai, ele é bom nisso? Vai se desesperar? Deus é bom de milagre. Oxe, olha eu com minha gata lá, meu Deus, é muito milagre. Nossa Deus, eu olhava na escola ela passando, não, é muita areia, você está louco? E os meninos, não, vai lá falar com ela, vai lá falar com ela. Ela é muito bonita, eu vou falar o quê? Tá lá, ó, tem 2 filhos com ela, olha o tamanho dos meninos. Os cavalão, graças a Deus, Deus de milagre, moço. Temos que glorificar e nos lembrar de tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós não podemos esquecer, como o povo estava esquecendo. E em poucos dias já estavam
maldizendo. Porque às vezes passa o tempo também, né? Vamos entrar logo nisso. Aí no casamento alguma coisa não está indo bem, aí já quer voltar para o Egito. Não é assim não. É princesa, mas no pacote vem defeito. É cavalo puro sangue, mas ainda dá coice, precisa ser domado. Calma. Não sai largando não, confia no Senhor que trouxe o milagre. Se Ele trouxe o milagre, Ele vai transformar o milagre num milagre mais bonito ainda. Oxe, tem que crer, amados. Tem que lembrar, tem que estar lembrando. Eu estou com vontade de falar, se lembrar. Está quase saindo. Nós precisamos nos lembrar. Falar certinho. Obrigado, pastor. A senhora tem me ensinado muito. A mesma coisa, amados, que acontecia lá com esse povo, infelizmente ainda continua acontecendo entre nós. É na hora da dificuldade que a gente sabe. É na hora da pandemia que a gente sabe. Se nós estamos nos lembrando ou não. Se a nossa mente está viva, se no meio do nosso frontal aqui existe uma lembrança, ou precisa pendurar um papelinho para ficar chacoalhando, você lembrando, Deus fez milagre, Deus fez milagre, Deus fez milagre. Não precisa, moço. É lá dentro. Ele fez, Ele vai continuar fazendo. Quantas libertações milagrosas do passado. Quantas coisas aconteceram. Amados, nós somos convidados a nos vestirmos com os livramentos. Nós somos convidados a nos vestirmos com os milagres que o Senhor já fez na nossa vida. Como uma roupa. Que todo dia você troca a roupa. Eu lembrei hoje, meu bem, eu quero aquela roupa do exército. Eu me sinto maior milica, eu quero aquela roupa. Eu lembrei. Aí com essa máscara aqui, fashion tal, meia militar, meia feminina, mas vai dar certo. Eu lembrei. E a gente tem que lembrar dos milagres, igual lembra da roupa. Aquele sapato, você gosta, você lembra dele na hora de ir para o culto. Você precisa lembrar do milagre cada vez que você põe o sapato. Porque Deus te deu o sapato. Você tem que lembrar o que o Senhor tem feito na sua vida, como se você estivesse trocando de roupa. Trocou, lembrou, o Senhor fez milagre e fez hoje. Eu estou vivo, estou respirando, eu estou trabalhando. A pandemia gerou desemprego, mas eu tenho emprego, o Senhor tem me mantido firme. Nós temos que nos lembrar. Porque quando a gente lembra dos milagres, nós lembramos o tamanho do Deus que nós servíamos. E aí aquele medo de atravessar a pandemia, de atravessar o mal, de atravessar a dificuldade, ele se desfaz. Ele se desfaz. Precisamos nos vestirmos diariamente com a lembrança dos livramentos. Nós precisamos manter vivo em nossa mente cada um dos milagres que Deus fez nas nossas vidas. Precisamos estar diariamente em nossas orações, lembrando do milagre lá do passado, mas do milagre do presente. Do que o Senhor já tem feito em nossas vidas. O que vai alimentar a nossa fé durante as crises é a nossa lembrança das vitórias que o Senhor já nos entregou. É isso que vai nos sustentar nas crises. Precisamos manter essas lembranças acesas. Não podemos menosprezar por puro esquecimento o que Deus já fez por nós. Deus não se esqueceu de você nessa crise. Você que esqueceu quem Ele é. Você esqueceu quem Ele é. Senão você não estava angustiado assim não. Você esqueceu, não esqueceu? Mas hoje é para se lembrar. Hoje é para voltar a memória, para voltar a lembrança. Eu acho lindo. Paulo lá todo lascado. Não é o pastor Paulo não. O apóstolo Paulo todo lascado. Todo arrebentado. E aí em 2 Coríntios 4,17 ele diz, porque a nossa leve, quando ele fala leve, Taylor, estava todo surrado, todo esguelepado, todo sangrando, todo apanhado, espedrejado, cuspido, jogado lá no fosso. Mas ele diz, porque toda a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória que será revelado. Porque ele estava lembrando.
Ele estava lembrando dos livramentos, mas estava lembrando das promessas. Ele estava lembrando do que o Senhor já fez, mas estava lembrando que o Senhor ainda faria. Ele estava se lembrando que um Deus de milagre era o Deus que ele servia e que ele tinha um lugar melhor para habitar. Esse lugar melhor ele está habitando e nós vamos habitar, porque esse lugar foi feito especialmente para cada um de nós. Se você crê nisso, aplaude e glorifica o nome do Senhor. Ele sabia que o livramento estava perto, que era momentâneo. Para de reclamar por causa dessa dorzinha. Para de reclamar. É momentâneo, esse trem vai passar. Para de reclamar. Paulo vivia com espinho na carne. Ninguém sabe que espinho era esse, meu Deus. E ele vivia com esse espinho na carne, surradinho, apanhadinho, esguelepadinho. Ele fala que é leve e momentânea a tribulação. Já não bastava o chicote, eu lembrei do espinho. Será que eles apertavam o espinho dele para judiar um pouquinho? Eu não sei, ninguém sabe que espinho é esse. Mas o fato é que ele não se deixava levar pela circunstância. Eu não sei o que o jornal que você está assistindo está te falando. Mas eu quero te dizer, amado, que embora pareça que há um caos, você faz parte daquela tribo que passa pelas 10 pragas com o livramento do Senhor. Você faz parte daqueles que o Senhor vem visitar durante a noite e embalar o seu sono. Você faz parte daqueles que toda manhã, ainda que você não esteja acreditando, Ele vem te acordar, Ele vem te despertar, Ele vem colocar fôlego nos seus pulmões. Você faz parte daqueles que Jesus veio e preparou morada. Ele preparou morada, é habitação, é onde morar. Você está morando de aluguel na terra? Não se preocupe, a sua morada celestial está ficando pronta. E quando ela ficar pronta, Ele te leva, fica tranquilo. Essa obra não atrasa, não precisa ter pressa, mas essa obra não atrasa. A hora que ficar prontinha, Ele te leva, vai estar novinha, é só sua. É disso que você faz parte, é nisso que nós precisamos colocar nossa esperança, e são dessas coisas que nós temos que nos lembrar, do que Deus tem te livrado, do que o Senhor já te livrou, quais foram os milagres que o Senhor já fez na sua vida, quais foram as pessoas que o Senhor colocou diante de você, no momento de dificuldade, e te disse uma palavra simples, e aquilo trouxe paz no seu coração. E você pensou, eu não esperava ouvir isso dessa pessoa. Nunca imaginei que ela pudesse me dizer isso. É porque o Senhor fez um milagre através da vida dela, só para te agradar, só para tirar do seu coração essa angústia, só para tirar de você esse sofrimento que não pode prevalecer sobre sua vida. Eu me lembrei de Davi, cara. Davi chegou lá na frente de Saul e falou para ele assim: rapaz, tem um gigante ali, está perturbando o povo, e eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Aí Saul olhou para ele: menino, vai para casa, vai comer queijo, vai para casa. E aí Davi lembrou. Davi olhou para o gigante, mediu, falou: rapaz, esse gigante faz me lembrar um urso. Ele catou umas ovelhas lá do meu pai e saí no braço com ele. Tem um casaco bonito lá em casa, depois eu te mostro. Aí ele olhou, aquele cara bravo de todo tamanho, ele falou: rapaz, e pensando bem, quando eu olho para ele eu lembro do leão. Tinha um leão perturbando as ovelhas do meu pai. Pensa num gatinho chato, de todo tamanho, barbudo, todo jeito. Acabei com ele. E quando eu me lembro do leão, e quando eu me lembro do urso, eu olho para esse gigante e digo: quem é esse incircunciso filisteu? Quem é esse que está diante do Deus vivo? É isso, é assim que você tem que olhar para o gigante. Quem é você, gigante? Quem é você, pandemia? Diante do Deus que faz milagres e que já fez na minha vida. Eu já provei desses milagres e ainda vou provar muito. É isso que você tem que dizer para o seu coração nessa noite. Eu quero te convidar a ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Não se preocupe com o tamanhão do gigante.
Não se preocupe com o rugido do leão, com a dificuldade que tem batido, com a indecisão do seu coração em alguma circunstância. Lembre-se, você precisa estar sempre lembrando, diariamente, todos os dias, do que o Senhor já fez na sua casa, do que o Senhor já fez com a sua família, do que o Senhor já fez quando abriu uma porta de emprego para você. Você precisa estar com tudo isso na sua mente, entre os seus olhos, na sua fonte. Você precisa estar lembrando de quem é o Deus que você serve. Você precisa lembrar das promessas. Não olhe para a circunstância, não olhe para o problema, não olhe para o urso ou para o leão, mas olhe para o Deus vivo que está ao seu lado e tem força para te tirar de qualquer enrascada, de qualquer circunstância, de qualquer lamaçal em que você se encontre ou que você tenha passado. É esse o Deus vivo, é esse a quem servimos. Lembre-se na hora da dificuldade. Lembre-se quem é o Senhor na sua vida. Adore ao Senhor. Estás aqui, Deus de milagre, movendo entre nós. está entre nós nessa noite. Te adorarei. Ele é digno de ser adorado. Te adorarei. Você pode adorá-lo. Estás aqui. Você pode adorá-lo. Ele está aqui. Mudando destino. Oh, aleluia. Te adorarei. Ele está fazendo milagres. Te adorarei. Ele está dando livramentos. Estás aqui. Ele está aqui. Operando milagres. Glória a Deus. Te adorarei. O seu trabalho aqui é só lembrar e adorá-lo. É só isso que você precisa fazer. Lembre-se e adore. Lembre-se e adore. Adore. Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres. Eita, glória! Deus de promessas. O Deus de milagres. No deserto. O Deus de na promessas. escuridão. Meu Deus, esse é quem Ele tu és. Oh, aleluia. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, Oh, glória a luz na Deus. escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Pai de amor, Deus de infinita graça e misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, porque nessa noite o Senhor veio arejar os nossos pensamentos, a nossa memória, Pai. O Senhor nessa noite veio tocar nas nossas lembranças. O Senhor veio nessa noite com o propósito de nos lembrar de quem o Senhor é em nossas vidas, dos milagres, dos livramentos, das vitórias que o Senhor já nos entregou. Nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor já fez. Nós somos gratos, Pai, pela tua mão poderosa livrando e fazendo milagre em nossas vidas. Nós te agradecemos e te adoramos nessa noite, porque verdadeiramente o Senhor tem cuidado de nós e ainda temos promessas do Senhor, promessas que se cumprirão. Nós cremos, Pai, que o Senhor é o Deus suficiente para mudar as circunstâncias, que essa pandemia é pequena diante do Senhor, que o Senhor pode dar livramento a cada um dos teus filhos dessa pandemia, que o Senhor pode dar livramento ao teu povo de desemprego, de doenças. O Senhor é Deus suficiente para isso, Pai. O Senhor é Deus de milagres. Caminho no deserto, luz na escuridão. Tu és